Perícia Contábil, primeiro exame do CFC, revisão 1. Bem-vindos ao nosso programa de revisão lá da disciplina de Perícia Contábil, né, nessa preparação para a primeira edição do exame de 2021, lá do Conselho Federal de Contabilidade. Meu nome é Osmar Pastore e dentro do nosso programa de revisão, a gente trabalha fazendo um pequeno comentário sempre sobre o comportamento da banca, como é que é a banca. Depois a gente fala um pouquinho sobre a estrutura da prova de uma maneira geral. Aí nós falamos um pouco dos temas que são preferidos naquela disciplina específica e nós apresentamos uma série de questões, né, típicas que já aconteceram em outras edições do mesmo exame para que você se prepare, tá? Bom, se você já viu os nossos comentários a respeito da banca, a banca é a mesma, que elabora lá perícia contábil, auditoria, contabilidade geral, contabilidade de custos e tal. Então você pode avançar um pouquinho o vídeo que você não vai perder nada, tá? E aí você não vai ficar ouvindo conversa que você já possa ter assistido. Se você não viu os nossos comentários, veja agora. Então vamos lá, ó. A banca é a Consuplan, empresa de nome Consultoria e Planejamento em Administração Pública Limitada, que assumiu a elaboração, a função de elaboração das provas do CFC a partir de 2017. Tá? E ela segue estritamente a estrutura, a orientação geral, né, dos exames elaborados pelo próprio CFC, porque até 2017 o CFC fazia as questões. Ele contratou a Consuplan para fazer. E ela segue exatamente a estrutura, né, as ênfases, tudo ela segue de uma maneira bem rigorosa. Então, você não tem nenhum tipo de quebra de orientação na passagem da função de elaboração das questões do CFC para o Consuplan. Se você estudar questões do CFC ou do Consuplan, de qualquer maneira você está estudando um modelo de questão que pode vir a cair na próxima edição. Então, isso aí não é preocupante, tá? Os textos, né, são curtos, as perguntas são simples e objetivas, mas a gente tem exceções, tá? Então tem exceções e isso aí aparece com bastante frequência. Mas na média as perguntas são bem diretas, tá? O que mais que a gente fala? Há uma preocupação de tentar cobrar todo o conteúdo dos itens que são apresentados nas ementas por disciplina. É claro que em cada edição isso é praticamente impossível devido à quantidade de questões que a gente tem por temática. Então, o que é feito? Se cobra uma determinada parte do edital, no outro concurso a gente cobra aquela e uma outra parte e assim por diante. Mas não tem um vício de sempre cobrar a mesma coisa. Embora exista ênfase em determinadas temáticas que a gente vai fazer referência a ela já já. O que mais que a gente diz? Existe uma frequente cobrança de conceitos fundamentais. E isso aqui dá margem para uma reclamação geral. Qual é a reclamação geral do pessoal que faz a prova? Olha, é cobrado coisa que no dia a dia a gente não usa para nada, que não tem serventia. Né? São aqueles itens lá que estão perdidos lá em alguma norma, em algum procedimento, mas que eles, não é que eles ficaram desatualizados, mas eles não são usados porque aquilo ali praticamente não acontece. Então o pessoal reclama da falta de praticidade na hora de fazer o exame. Quer dizer, mesmo um contador muito experiente, né, ele ainda não é contador perante o CFC, mas ele já trabalha na área, já tem experiência e está se habilitando a conseguir lá essa certificação. Né? Legal. Né? Mesmo experiente, ele às vezes precisa estudar determinados itens que não são utilizados no dia a dia do profissional para responder à prova. Isso é uma reclamação. Mas a Consuplan mantém a mesma orientação do CFC. O edital, questões com 4 alternativas, A, B, C e D, né?
existe uma manutenção dos itens que são cobrados de uma edição para outra, então não há uma atualização do conteúdo, até porque as disciplinas elas fecham mais ou menos os mesmos itens, então isso é repetido, né, edital a edital. De vez em quando tem lá uma mudança assim do tipo, ó, pega um item e divide em 2 itens, mas os 2 itens somados é igual ao item anterior, então a mudança não é significativa, tá? Há uma cobrança da legislação e da sua atualização somente até 90 dias antes do exame, né? E aí o que acontece? Se uma norma está prevista para entrar em vigor nesse período, data do exame, 90 dias para trás, essa atualização, mesmo amplamente divulgada, não vai ser cobrada em prova. Assim como legislação, mudanças em manuais e tal, isso não seria a depender, é claro, de cada disciplina, tá? No caso da perícia, existem normas ligadas à figura do perito contador que se aplicam. Se elas mudarem, né, tem que ver essa data limite para saber o que é contemplado na prova, o que não é. E, finalmente, existe uma interdisciplinaridade frequente nas questões. Então, as questões de perícia elas são relativamente pequenas, não tem uma quantidade muito grande de questões ligadas à perícia, né? Mas, lá no meio, né, aparece uma questão que diz assim, olha, o perito contador estava verificando o valor de um estoque. E, a partir daí, vira uma questão de contabilidade geral, né? Valorização de estoque. Né? Então, fica aquele negócio, só é classificada como uma questão de perícia, porque está dizendo que quem está fazendo aquela verificação era o perito, mas poderia ser o auditor, poderia ser o contador, simplesmente, né? E isso acontece. Então, nessa hora, se pode perguntar, olha, qual é a postura do perito em relação a um problema e juntar isso com algum conhecimento de contabilidade. Pode acontecer. Mas esse comentário que a gente está fazendo pode vender a imagem de que as questões são muito difíceis, e não são. E para a gente provar isso, vamos lá, direto para as nossas questões. Vamos pegar lá as nossas questões e trabalhar. Mas ainda antes de pegar as questões, né, são temas recorrentes, né, que servem de base para preparar as questões. Cálculos de uma maneira geral, confirmação de cálculos, questão de ética do perito, que é basicamente coincidente com a ética que o contador deve ter. Depois, né, a execução dos trabalhos de perícia, né, questões referentes a impedimento e suspeição, laudo e parecer, né, existem perguntas sobre os documentos produzidos pelos peritos, né, questão de planejamento, procedimento, termo de diligência aparece com uma certa frequência, né, e similaridades e diferenças em relação à auditoria. Algumas questões tentam induzir você a confundir a posição do auditor com a posição do perito, onde tem uma certa superposição, né, das suas funções, mas tem diferenças básicas. Então, presta atenção nisso. E agora sim, vamos lá para a nossa primeira questão. A primeira questão que a gente separou aqui para vocês. E ela diz o seguinte, ó. O contador Pedro Alves foi nomeado para elaborar os cálculos de liquidação para a apuração do valor devido na reclamação trabalhista, visto que a prova do fato dependia de conhecimento técnico-científico. Tá. Após a apresentação do laudo pericial, o juiz concluiu que o empregador deveria pagar a quantia apurada no laudo pericial. Então tá lá, ó. Esse contador está prestando o serviço para o juízo, né, e validando alguma conta ou fazendo a conta devida. Né? E nesse caso ele está dizendo que o juiz acatou o que foi apresentado no laudo. Entretanto, o empregado descobriu que o perito do juízo era cunhado do empregador e que havia prestado informações inverídicas no laudo, beneficiando assim o empregador. Opa! Nesse caso, é incorreto afirmar que o contador, tá, está cometendo ato ilícito. É claro que ele está cometendo ato ilícito. É claro que ele está. Então isso aqui está correto. Não é a resposta da questão.
Cuidado com essas questões que pedem o que é incorreto, porque você vai muito rápido, às vezes, para ganhar tempo para resolver o que vem a seguir, chega à conclusão de que a primeira está correta, marca a primeira e vai embora e esqueceu ou não prestou atenção que a questão estava perguntando o que estava errado. Tá? Então isso aqui está certo. Próxima. Tem responsabilidade civil. E tem mesmo. Né? Nessa hora ele está fornecendo informações falsas, né? O enunciado diz que foram fornecidas informações falsas, né? E isso pode prejudicar terceiros, né? Dentro desse contexto vai prejudicar. Então ele tem responsabilidade civil, tá? Está sendo omisso intencionalmente. E está sendo omisso intencionalmente, porque lá naqueles critérios lá que são apresentados, né, de impedimento e suspeição, o perito, ou contador perito, deveria já se declarar ou impedido ou suspeito antes de aceitar o trabalho. Afinal de contas, ele sabe que, nesse caso daqui, ele sabe que ele é cunhado de uma das partes. Então, ele deveria dizer, olha, eu sou cunhado de uma das partes. E, nessa hora, ele seria afastado. Então, ele está intencionalmente sendo omisso. Só sobrou a última, que diz assim, ó, não possui responsabilidade civil que é do cliente. Coisa nenhuma, ele tem responsabilidade civil, né? E aí, né, a gente chega à conclusão de que a resposta correta é a letra D. Ela é quase o oposto da letra B, né? Porque a gente ainda tem esse acréscimo aqui que é do cliente, mas ele está fazendo um trabalho, né, em que pode-se, de repente, até concluir, né, e de fato, né, o cliente não tem que saber que ele é cunhado de A, de B ou de C, né, se ele for contratado, né, para alguma coisa, né, mas, né, de qualquer maneira, quem deveria, por lei, né, por norma, se declarar impedido, né, sabendo das circunstâncias, é o contador. Então, nesse caso daqui, ele possui responsabilidade civil e essa alternativa, por estar errada, é que dá a resposta para a questão. Vamos para a próxima? Vamos lá, ó. Em uma ação civil de apuração de haveres, o perito contábil apresentou seu laudo pericial, né? Em seu laudo pericial, a metodologia de trabalho da seguinte forma: desenvolveu-se o trabalho mediante a análise dos livros Diário e Razão e demais documentos solicitados conforme termo inicial de diligência pericial. Tal metodologia refere-se à utilização pelo perito do procedimento de... O que ele fez, quais dos procedimentos característicos da perícia, o que ele fez nesse caso, que é a análise dos livros? Ele fez uma avaliação? Não, porque a avaliação ela vai tentar apurar um determinado valor. Ele está trabalhando em cima de documentos, não é? Ele fez uma indagação envolve o que? O perito perguntar a terceiros, tá, algo sobre a questão em si. Não perguntou nada a ninguém, ele trabalhou em cima de documentos. Depois, envolve uma mensuração, né? Um cálculo para saber qual é o valor de uma determinada área, por exemplo. Não é uma mensuração, não está calculando nada, ele está só verificando, então só sobra a última alternativa, que é um exame, né? Fazer uma análise dos livros diários e dos documentos é equivalente a examinar essa documentação. E essa é a resposta da questão. Vamos para mais uma, né? Olha lá. A conduta do perito contábil com relação aos colegas deve ser pautada nos princípios de consideração, respeito, apreço, solidariedade e harmonia da classe. O espírito de solidariedade, mesmo na condição de perito contábil assistente, não induz nem justifica a participação ou a conveniência com o erro, a conivência com o erro ou com outros atos infringentes de normas técnicas, éticas ou legais que regem o exercício da profissão. Então, o perito tem que ser íntegro, mesmo que ele seja um assistente, tá?
Legal. Com base no que dispõe o item 18 da NBC PG 01, Código de Ética Profissional do Contador, né, que se aplica a todos os contadores, independente da sua função específica, então se aplica ao contador perito, julgue os itens a seguir como verdadeiros ou falsos e em seguida marque a opção correta. Vamos nessa! Ó, o profissional deve abster-se de fazer referências salutares ou de qualquer modo abonadoras em seu parecer pericial. Espera aí, fazer uma referência dizendo que foi bem feito, que foi bem realizado, que foi conduzido, que está correto, isso é uma referência salutar e abonadora. E ele tem sim que fazer uma referência desse tipo. O que ele não pode dizer é, foi mal feito, foi um lixo, aí ele apresenta os fatos e acabou. Mas fazer a referência abonadora, ele pode. Então isso aqui está errado. Tá? Desabonadora, não. Mas abonadora pode. O profissional deve se abster da aceitação de indicação como assistente técnico em substituição a colega que dele tenha desistido para preservar a dignidade ou os interesses da profissão ou da classe, desde que permaneçam as mesmas condições que ditaram o referido procedimento. Então vamos lá, um exemplo, para você entender. O perito foi contratado por uma das partes para dizer que a coisa estava certa quando estava errada. Isso infringe a ética da profissão, então ele se afasta. Aí é contratado o outro. O outro, também constatada essa situação, deve se afastar, desde que as condições não foram mudadas. Isso aqui está absolutamente correto. Então, a segunda passa. Terceira, o profissional jamais deve se apropriar de trabalhos, iniciativas ou soluções encontradas por outros peritos que deles não tenha participado, apresentando-os como próprios. Quer dizer, ele não deve dizer que fez uma coisa que não é ele que fez. E está correto. Ele não pode fazer isso. 4. O profissional deve evitar desentendimentos com peritos que substituir ou com o seu substituto no exercício da atividade pericial. É assim, se houve uma substituição, relação profissional está acabado. Não fica lá com rusguinha, briga, e isso está correto. Então o item 4 também está correto. Só estaria errado o primeiro. Então, nesse caso, a resposta correta é letra C. A primeira é falsa e as demais são verdadeiras. Maravilha? Vamos para outra questão. Vamos lá. Quarta questão que a gente traz para vocês. De acordo com a NBC TP01, Perícia Contábil, né? Os procedimentos periciais contábeis visam fundamentar o laudo pericial contábil ou parecer técnico contábil e abrangem total ou parcialmente, segundo a natureza e a complexidade da matéria, exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, mensuração, avaliação e certificação. De acordo com a referida norma, marque a alternativa que apresenta um significado correto. E aqui a gente abre um parênteses rapidinho para dizer o seguinte, olha, os procedimentos de perícia, a descrição, o que são cobrados em questões de concurso, né? Questões, né? Nesse caso do exame, né? Concurso também. Mas em questões do exame de suficiência, com relativa frequência. Não, é bom que você tenha noção do que é cada um deles. Não é difícil, estuda que você vai responder. Arbitramento. É a especulação de valores, quantidades ou a solução de controvérsia por critério técnico-científico. Não é uma especulação, porque especular é eu acho, olha, talvez e tal. Isso é especular. Nesse caso, é a determinação de um valor com um critério técnico. Aqui é que está o erro, né? A estrutura está toda certinha, mas foi usada uma palavra de uma forma indevida. É uma determinação de um valor, de uma quantidade. Vistoria é a diligência que objetiva a verificação e constatação de situação
coisa ou fato de forma circunstancial, dentro das circunstâncias. E aqui, isso aqui está absolutamente correto. Vistoria é exatamente isso, né? Vai verificar, vai constatar se alguma coisa existe, se alguma coisa é do jeito que foi descrita. Então aqui a gente já sabe que a resposta correta é essa. Vamos ver a próxima. Investigação é a busca de informações mediante entrevista com conhecedores do objeto ou de fato relacionado à perícia. Quando eu faço entrevista, eu não estou fazendo uma investigação, eu estou fazendo uma indagação. É outro procedimento. E aí vem lá, indagação. É a pesquisa que busca trazer ao lado pericial contábil ou parecer técnico contábil o que está oculta por quaisquer circunstâncias. Quando eu faço essa pesquisa para descobrir o que está oculto, eu estou fazendo uma investigação. Então a letra C e a letra D foram trocadas. E isso confirma que a resposta correta é da alternativa da letra B de bola. Tá? Então guardem esses procedimentos, essas técnicas periciais, né? E se preparem porque isso aí é cobrado com bastante frequência. Bom, vamos lá. Mais uma questãozinha aqui para vocês. O artigo 477 do Código de Processo Civil, Lei número 13.105 de 2015, institui a obrigatoriedade de o perito do juízo prestar esclarecimentos sobre pontos divergentes apontados pelas partes, pelo juiz ou pelo órgão do Ministério Público sobre o seu laudo pericial, exigência compatibilizada com as disposições da NBC-PP Perito Contábil. Tá certo. Se alguém questiona, ele tem a obrigação de dar esclarecimentos. Opa, por que você escreveu isso aqui? Como é que você chegou nessa conclusão? E o perito, ele é obrigado a esclarecer aquilo que não ficou suficientemente claro para uma dessas partes. Sobre esse assunto, assinale a opção incorreta. Opa! Então tem norma, tá? O perito tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer pontos sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes do juiz ou do órgão do Ministério Público, tá? A única dúvida que você poderia ter é com relação ao prazo, mas ele é obrigado a dar esse esclarecimento. E o prazo está correto, então não é essa aqui que é incorreta. O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer ponto divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Quer dizer, ele fez o seu laudo e um perito assistente foi lá e fez um parecer, né, do perito assistente a parecer, que é diferente do laudo. O perito do juízo, ele é instado a explicar por que houve essa diferença. Ele errou, o outro errou, foi diferença de metodologia, né? O que aconteceu, tá? Aí, isso está correto. De novo, é a questão do prazo, e o prazo está correto. A gente está afirmando que o prazo é correto. Aí vem a próxima. O perito não deve retificar os trabalhos realizados no caso de serem identificados erros ou equívocos pelas partes ou pelo assistente técnico da parte. Opa! Como assim o perito não deve retificar? Ele retifica. Retifica assim, dizendo, olha, está errado e deve ser isso aqui. Tá? Ele deve retificar assim. Se ele encontra alguma coisa errada, ele deve, né, apontar esse erro e dizer qual é a parte certa. Então essa daqui é que está incorreta. Ele deve retificar. E aí vem lá. O perito deve prestar esclarecimento sobre o conteúdo do laudo pericial contábil, do parecer técnico contábil, em atendimento à determinação do juiz. O juiz mandou esclarecer, o perito obedece. Então isso aqui está correto. A incorreta é essa que diz que ele não deve retificar os trabalhos que ele encontrar que tiverem erro. Então a resposta correta, letra C. Vamos para mais uma questão que a gente pegou? Ó, 2019. Diz assim, ó. A empresa X, de grande porte, um capitão na Bolsa de Valores, descobriu desvios de recursos e de bens e outras fraudes cometidas por seus diretores por meio de uma perícia contábil.
De posse do resultado da perícia extrajudicial, a empresa ingressou com ação judicial na 115ª Vara de Justiça Civil do Estado K2, com vistas a obter o ressarcimento do montante desviado. No curso da ação, o juiz nomeou o mesmo profissional contratado anteriormente pela referida empresa para atuar como perito judicial contábil. Um perito nomeado, no prazo, peticionou, informando o seu impedimento para a realização de tal trabalho, de acordo com o artigo 144 do Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015, em relação à postura do perito. Assinale a opção correta. Então, ele não aceitou e se declarou impedido. Opa, bacana. Então, vamos nós. O perito contábil deveria ter aceito a nomeação. Não deveria ter aceito a nomeação coisa nenhuma, porque ele já está muito envolvido com a causa e ele teria que dar um parecer isento daquilo que já foi feito anteriormente, que não pode ser feito porque ele é o autor do trabalho anterior. Está errado isso aqui. O perito contábil agiu corretamente, visto que oficiou como perito para a parte autora no litígio em questão. Isso aqui estaria correto. O perito contábil deveria ter apresentado em 5 dias proposta de honorários. Como? Pô, peraí, se ele apresenta em 5 dias proposta de honorários, ele está aceitando. E ele não deveria aceitar. Então a letra C está errada. E, finalmente, o perito contábil deveria aceitar de novo o trabalho que ele não deveria aceitar. Então, nesse caso, a resposta correta é a letra B. Ele está realmente, à vista da norma e à vista de um critério ético independente de qualquer coisa, impedido de dar um parecer, porque ele vai dar parecer sobre o trabalho dele, Nessa hora, ele já está envolvido com aquilo. Então, não deveria aceitar e está acabado. Mas por que o juiz nomeou esse cara? Bom, ele pode ter nomeado porque ele não sabia do envolvimento do perito com a causa anteriormente. Simples assim. Legal? Então, resposta correta, a letra B de bola. Vamos para mais uma? Vamos lá. A NBC-PP 01, perito contábil, apresenta diversos termos e conceitos atribuídos a cada um, à luz da referida norma, e marque, V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Perito oficial é nomeado pelo juiz, árbitro ou autoridade pública ou privada para o exercício da perícia contábil. Ele não é nomeado pelo juiz. O perito oficial, ele faz parte de uma lista de profissionais que estão à disposição do juiz, ou que deveriam estar à disposição do juiz, eventualmente numa comarca assim, de menor porte, não tem essa lista, eventualmente você não tem, Mas o perito oficial ele está lá nessa lista e ele se habilitou segundo critérios, que foram estabelecidos para ele. Ele não é nomeado para entrar na lista. Esse é o perito oficial. É o que está lá disponível para assumir um trabalho, Aí depois tem o perito assistente. É o contador regularmente registrado no Conselho Regional de Contabilidade que exerce a atividade pericial de forma pessoal, devendo ser profundo conhecedor por suas qualidades e experiências da matéria apreciada. Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque essa definição, ela se aplica a perito de forma geral. É perito e está acabado. Não é só o perito assistente. O perito oficial, o perito do juízo, Tudo isso aí se aplica a essa observação aqui. Não é só para o perito assistente. Passa, mas ainda fica meio esquisito. Vamos para a próxima. Perito do juízo é investido na função por lei e pertence a órgão especial do Estado destinado exclusivamente a produzir perícias que exerce a atividade por profissão. Esse cara é o perito oficial. Esse aqui é o perito oficial. Ele é investido por um processo legal. Ele não é nomeado pelo juiz. Esse aqui é o perito oficial,
E aí vem lá, perito, é contratado e indicado pela parte em perícias contábeis. Este perito aqui, tá? Na verdade é o perito assistente. Esse é o perito assistente. Então, a segunda era mais ou menos, mas estava errada. As outras estão todas erradas. A gente vai dar uma olhada e vai ver o seguinte, né? A alternativa que apresenta que certamente a primeira, a terceira e a quarta estão erradas é a letra A. Então, o parcialmente errado é considerado errado e a resposta da questão, o gabarito da questão aqui é, nesse caso, letra A. Está tudo errado. A segunda porque é incompleta e as demais, né, porque estão erradas mesmo e está acabado, houve uma confusão. E com essa questão a gente termina a nossa primeira parte dessa revisão que a gente preparou para que você tenha ciência do que pode vir a ser cobrado lá no exame de suficiência, primeira edição de 2021 do CFC. Vai ficando por aqui, desejando a vocês bons resultados na prova e, daqui a pouco a gente ainda continua, porque tem uma segunda parte. Não acabou não, tem mais questões que a gente separou para vocês, tá? Então a gente não vai dizer tchau, tchau, né? Mas vai dizer aguenta um pouquinho que a gente tem mais, tá? Até já.